A falta de foco, ela está totalmente ligado à nossa produtividade. Concordam comigo ou não? Realmente, quando você não tem foco, você não consegue produzir da mesma maneira quando você tem foco, certo? Um exemplo simples aqui que eu poderia dar para você é justamente pegar uma pessoa que quer emagrecer, duas pessoas que querem emagrecer, só que uma pessoa ela está extremamente focada naquilo que ela tem que fazer para emagrecer, e ela vai lá e faz tudo certinho, ela vai conseguir resultados mais rápidos, vai conseguir resultados melhores do que essa outra pessoa que não vai estar tão focada assim, que um dia vai na academia, outro dia não vai, um dia ela faz tal coisa, outro dia ela não faz, um dia ela come certo, outro dia ela come errado. Então, uma pessoa focada, ela consegue aumentar a sua produtividade, ela consegue produzir mais e melhor, certo? E aqui eu já queria tocar no ponto bastante importante, quando eu dou esse exemplo de emagrecer justamente, né? Aqui já tem uma mensagem, já tem um ponto importante aqui, quando a gente fala de foco e de produtividade, certo? Por quê? Nós temos a tendência de fazer, né, de colocar foco naquilo que a gente gosta de fazer, certo? Aquilo que a gente não gosta, a gente não coloca o foco, a gente não se dedica da maneira como a gente deveria se dedicar, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui sobre foco é que foco é fazer o que precisa ser feito, independente se você gosta ou se você não gosta, tá bom? Talvez, e por que eu estou falando isso? Né? Porque eu não sei se isso já aconteceu com você ou não, mas comigo já aconteceu algumas vezes, de, por exemplo, determinadas atividades que eu faço muito bem, que eu nem vejo o tempo passar, e outras atividades que eu demoro horrores para terminar, tá? Vou dar um exemplo aqui. Na minha época de vendedor, de gerente de contas, eu gostava muito de visitar os clientes, de fazer as propostas, de negociar, de pegar o pedido, gostava de visitar as lojas, de fazer reunião com o pessoal de merchandising. Isso tudo me dava prazer, eu nem via a hora passar. Eu fazia isso e fazia bem feito, né? Eu gostava de fazer esses tipos de tarefas, né? Por outro lado, às vezes quando eu tinha que fazer algum tipo de apresentação para o meu chefe, né, ou para alguém da empresa, ou até ajudar o meu chefe a fazer alguma apresentação, eu demorava demais para fazer uma apresentação. Eu enrolava, qualquer coisa me distraía, eu demorava muito tempo para fazer uma apresentação. E eu sabia que fazer uma apresentação era importante, eu sabia que fazer uma apresentação para uma audiência dentro da empresa ia me dar mais visibilidade, ia aumentar a minha marca, né, ia melhorar a minha imagem, a minha marca pessoal dentro da empresa, e aquilo ia fazer com que mais pessoas, né, conhecessem quem era o Fernando dentro do mundo corporativo, dentro da empresa, certo? Mas mesmo assim, eu não colocava foco nesse tipo de atividade, né? Por que isso acontecia? Porque simplesmente eu não gostava de fazer isso, né? Eu não gostava de fazer isso. E aí o que acontece? Quando você não gosta de fazer determinada coisa, né, você não coloca o foco nela, ou seja, você fica muito mais sensível às distrações que acontecem ao seu redor. E essa é a grande questão. Por quê? Quanto mais a gente se distrai, mais tempo a gente leva para fazer uma determinada atividade, mais tempo a gente demora para concluir, ou seja, a gente piora a nossa performance, a gente diminui a nossa produtividade. Porque muitas vezes uma tarefa que a gente poderia levar 30 minutos para fazer, a gente leva 1 hora e meia, 2 horas para fazer uma atividade. Por quê? Porque nós estamos muito mais sensíveis às distrações que estão ao nosso redor. Por que a gente se distrai tanto? Né? Porque a gente simplesmente não gosta daquilo que a gente está fazendo. Né? E existem 2 tipos de distrações quando a gente precisa colocar o foco e a gente não consegue focar. Né? Tem uma distração que chama distração sensorial e outra que chama distração emocional. Tá? O que é distração sensorial? Como o próprio nome fala, é tudo aquilo que está ligado aos nossos sentidos e que nos chamam a atenção, né? E que nos distraem daquilo que a gente estava fazendo naquele momento. Então está ligado ao nosso olfato, à audição, à visão, etc. Tá? Um exemplo aqui, tá? E é um exemplo típico, um exemplo, eu acho que é um dos melhores exemplos hoje, quando se fala em falta de foco, quando se fala de distração sensorial hoje em dia,
dentro da empresa, fora da empresa, em qualquer lugar que você esteja, é o nosso bendito celular, certo? O celular é um dos grandes vilões hoje do foco da humanidade, tá? O celular hoje tira o nosso foco basicamente de tudo o que a gente faz. E eu não sei se vocês já leram algum estudo sobre isso, mas tem duas informações importantes que eu queria trazer aqui para vocês sobre essa questão de foco e de distração sensorial ligado ao celular, por exemplo, tá? Quando nós somos interrompidos, quando nós estamos focados, fazendo alguma coisa, alguma tarefa, e nós somos interrompidos pelo celular, por exemplo, nós demoramos de 7 a 14 minutos para retomar o mesmo nível de atenção e de foco que nós tínhamos antes de sermos interrompidos pelo celular. Agora você imagina o celular bombando de notificações o tempo todo do seu lado ali. É impossível você ficar focado nas tarefas do seu dia a dia com o celular ali pipocando notificações na sua cara o tempo todo, certo? Tem um outro estudo também que fala que o simples fato de ter o celular do seu lado, mesmo que ele não tenha notificação, mesmo que não apareça nada nele, já aumenta o seu nível de ansiedade em mais de 30%, tá? Ou seja, o celular hoje em dia é sim um grande vilão de foco, é um ladrão do nosso foco hoje em dia, e isso compromete demais a nossa performance, compromete demais a nossa produtividade dentro da empresa. Mas uma coisa importante aqui que eu queria deixar claro é assim, nós nunca vamos eliminar 100% das distrações sensoriais e nem das distrações emocionais, certo? Nunca. O que nós podemos fazer é justamente trabalhar para maximizar a nossa atenção e minimizar as nossas distrações do nosso dia a dia. Então, a minha sugestão, a minha recomendação, e isso ajuda muito, isso funciona e minimiza demais as distrações, é você desabilitar todas as notificações das redes sociais e também de outros aplicativos que você tem no seu celular e deixar o seu celular longe de você, fora do seu campo de visão, tá? Deixar o celular longe de você, tá? Por que eu digo para você deixar o som ligado somente para chamadas, né? E você também deixar a notificação de chamadas perdidas, tá? Justamente por isso, porque como a gente não pode se desconectar do mundo, né? A gente vai receber ligações de clientes, de chefe, etc. Né? Você vai lá estar trabalhando focado e se por acaso alguém te liga, né? Você vai lá e atende. Tudo bem, você está sendo distraído? Você está sendo distraído. Mas concorda comigo que a quantidade de distrações que você tem por ligações telefônicas ao longo do dia é infinitamente menor a quantidade de distrações que são provocadas pelas notificações de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, enfim, de outros aplicativos que você tem no seu celular. Essa é uma primeira recomendação aqui para aumentar o seu foco, para diminuir as distrações do seu dia a dia. E a minha recomendação tinha que ser a do celular, porque essa hoje é a distração número 1, é a distração sensorial número 1, disparado nas pessoas que trabalham dentro das empresas atualmente, tá? Dito isso, né, dito sobre a distração sensorial, eu vou falar sobre a distração emocional, tá? A distração emocional, de uma maneira simples, são os pensamentos que nós temos no nosso dia a dia, tá? São pensamentos simples, são pensamentos que vêm na nossa cabeça quando a gente está ali focado em alguma coisa e que às vezes esse pensamento acaba tirando o nosso foco, tirando a nossa atenção naquilo que a gente estava fazendo, certo? Vou dar um exemplo, você está lá trabalhando focado, vem um pensamento na tua cabeça, fala, puta, hoje eu não posso esquecer que eu tenho um médico às 6 horas da tarde. Você pensou nisso, você falou, putz, eu precisava ter pego o exame, não peguei o exame, vou ter que imprimir o exame depois. Ou seja, esse tipo de pensamento tirou o teu foco daquilo que você estava fazendo, tá? E aqui não tem muito segredo, tá? Não tem reprogramação mental, não tem mágica, não tem fórmula mágica para você melhorar isso, tá? Você tem que treinar a sua atenção. Você tem que treinar e a atenção realmente ela funciona como um músculo dentro do nosso corpo, tá? Quanto mais a gente treina a nossa atenção, melhor a gente fica. Tá? Mais foco a gente consegue colocar
nas nossas atividades. Uma das maneiras da gente trabalhar a atenção, da gente treinar a nossa atenção plena, é o que muita gente faz hoje em dia, que é fazer o mindfulness, é fazer meditação, esse tipo de coisa, 15 minutos, 30 minutos por dia, ajuda demais você ter uma consistência, criar esse hábito, ajuda demais a você a melhorar o seu nível de atenção no seu dia a dia, nas tarefas que você precisa realizar.